Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Ator e personagem foi cortado de Superman Legacy, James Gunn mudou o roteiro. Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, pra se aprofundar mais nesse assunto, mas esse vídeo aqui eu vou falar o que aconteceu. O ator que tava pra ser cortado como um vilão do filme, ele foi cortado do filme, James Gunn falou sobre isso, o ator falou. Essa matéria saiu na Variety, vamos falar sobre isso aqui, mas lembrando que todos os dias tem dois vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 às 8 da noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Ó, o Bassem Youssef, que é o cara que tava sendo cotado aí, o ator, pra viver aí tipo o vilão de Superman Legacy, né? Então a matéria na Variety que saiu que fala o seguinte, lá pro final da matéria eles falam o seguinte: segundo uma fonte próxima à produção, o personagem estava no roteiro e Gunn conversou com Youssef sobre a possibilidade de interpretar o papel, mas uma oferta formal nunca foi feita e as negociações nunca foram adiante, porque o personagem foi retirado do roteiro antes do começo das greves, né? De começarem aquelas greves lá de Hollywood. As mudanças na história foram feitas antes do ataque do Hamas em Israel. Veja bem, Gunn postou no X, que agora eu vou chamar de Twitter, após a publicação deste relatório, escrevendo: isso é preciso, tipo assim, isso é verdade e tal. E quem que era esse personagem, né? Ele teve conversas para interpretar o personagem Ruman Harvat, que o Ruman, ele apareceu na série animada Justiça Jovem, não sei se vocês lembram, e eu lembro vagamente dele assim. Ele é presidente da nação fictícia de Kurak, né, que a DC criou. Assim como existe Kandak, né, que é uma nação fictícia, Kurak é outra. E no Deadline saiu outra matéria que fala o seguinte: ouvimos que Youssef gravou sua audição antes da greve dos atores para o papel de Ruman Harvad, presidente de Kurak, né? Kurasi, se eu não me engano. No entanto, quando Gunn entregou sua última versão do roteiro depois da greve dos roteiristas, que terminou no final de setembro, esse papel foi cortado, dado que a greve dos atores ainda estava em andamento no final de setembro e não terminou até o início de novembro. Nenhuma comunicação sobre a obtenção ou não obtenção do papel por Youssef teria sido comunicada a ele. E a James Gunn se pronunciou falando das falas do Bassem Youssef, né? E confirmando que o personagem dele foi removido totalmente do roteiro. Ele realmente confirmou isso, né? Tava escrito assim: o diretor James Gunn estava de fato conversando com Youssef para interpretar o personagem Ruman Harvat. O personagem foi totalmente retirado do roteiro pelo menos em setembro, antes da entrevista com Morgan, que foi quando ele falou disso, né? Esse ator, ele deu uma entrevista falando que ele foi cortado do filme que ele achava, né? Ele tinha uma convicção, assim, de que foi por ele ter apoiado a Palestina, né? Esse confronto do Hamas, enfim. Portanto, para começar, nunca foi oferecido o papel a Youssef, e a questão de fato se resume a mudanças no roteiro, ao corte total do personagem. E a James Gunn falou que conversou com o ator e que não existe conflito entre eles. Não há uma palavra contra a outra, falou James Gunn aqui. Bassem e eu conversamos e estamos bem. Entendo como ele pensava que as coisas poderiam ser, o que ele deixou claro em sua entrevista, e contei-lhe toda a história. Ruman Harvat, nas HQs, ele foi introduzido como um dos primeiros vilões da Liga da Justiça Internacional. Não se esqueçam dessa versão da Liga da Justiça. Liga da Justiça Internacional do Keith Giffen e do J.M. DeMattei, que são a famosa liguinha nos quadrinhos. Isso aqui vai acontecer no DCU, tá? Tem muita evidência que isso aqui vai acontecer. James Gunn ama a liguinha. Ele ama realmente isso. Um dia vai acontecer. E aí, como o ator falou que ele, tinha sido cortado do Superman por conta dele apoiar a Palestina e tal, e aí tem uma prova aqui que eu trago pra vocês que não é verdade isso. Por quê? Porque tem 3 atores da DC mesmo, Viola Davis, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, que eles também apoiaram a Palestina, e nenhum dos 3 foi tirado do seu papel, do elenco das produções, enfim. Só uma evidência aí pra gente saber. E aí também o James Gunn fala, né, que ele foi questionado sobre o moletom do Creature Commands que está à venda, né. Ele fala, esse, provavelmente, mas esse moletom específico de Creature Commands foi um presente de Natal de Peter Safran e eu para a nossa equipe DC, como é o caso da Maria Gabriela de Faria. Então ele deu pra galerinha tudo isso daí, deu pra ela também esse moletom. E lá atrás tinha um rumor que a galera falava que ia ter um conflito no Oriente Médio, o James Gunn desmentiu. Tem muita coisa que o James Gunn pode desmentir, tá ligado? Porque ele não vai revelar, falar, é verdade. Por exemplo, alguém pega e lança um rumor: o vilão de Superman Legacy, na verdade, é o Metalo. Aí ele chega e fala assim, mentira. Aí de repente você vai ver o trailer e aparece o Metalo. Você fala, ué, tá ligado? Então o lance é assim: esse personagem, o Ruman, que ele aparece lá na Liga do Keith Giffen, lá atrás, enfim, pra você ver como o James Gunn pega esses personagens. Ele apareceu na, Justiça Jovem também. Esse personagem, ele ia ser meio que o antagonista do filme, certo? E não tem evidência de que ele ia ser um dos antagonistas. Provavelmente também teria o Lex Luthor e tal, mas aí o James Gunn mudou o roteiro.
Por que ele mudou o roteiro? Porque às vezes isso realmente acontece. Às vezes a pessoa entrega uma versão do roteiro, passa por algumas outras pessoas, tipo, ele mostrou o roteiro pro Jim Lee, ele mostrou o roteiro pro Tom King, ele mostrou o roteiro pra outras pessoas que ele confia lá em Hollywood. As pessoas devem ter pegado a ideia do James Gunn e falar assim, bom, eu acho que você poderia mudar isso. Isso que é legal de você ser uma pessoa que ouve as outras pessoas, né? Tem muito diretor aí que não ouve ninguém, faz atrocidade o tempo todo em filmes horrorosos, com roteiros horríveis e tal. O que acontece aqui? Esse ator, ele pensou, né, que por conta dele apoiar a Palestina, ele ia estar fora já do Superman, o que não é a verdade, né? Por isso que eu trouxe isso daqui pra vocês. E, basicamente, a gente não sabe se esse ator, quer dizer, esse ator não, se esse personagem, né, o Ruman, dessa, tipo, nação fictícia de Kurak, enfim, se ele realmente foi cortado do filme, porque isso aí é muito nebuloso, né? Eu espero que a gente fique sabendo disso só quando lançar, sei lá, o filme ou um trailer, tá ligado? Porque eu não quero saber de muita coisa do filme. Aliás, a gente precisa saber se o James Gunn realmente mudou o roteiro. Isso é papo pra um outro vídeo, beleza? Eu vou fazer um outro vídeo pra gente, tipo, discutir sobre isso. Se ele realmente mudou o filme todo ou se foi parte do roteiro, enfim. Eu acho que, assim, a ideia do filme ele já tinha desde o começo, do que fazer. Ele fala, né, que o Superman é um cara muito bom, que ele é um cara que, tipo, aquele super-herói clássico total, né, que ele sempre foi, e que o mundo acha isso antiquado. O fato de você ter, tipo, a engenheira é uma personagem que ela pensa diferente dos outros heróis ali que estão ali, por exemplo, da Mulher Gavião, dos outros personagens ali, enfim. Então isso pode gerar um conflito, tipo assim, no futuro o Authority fala assim, não, a gente faz justiça do nosso jeito. Não vão fazer justiça do jeito de vocês. E aí pode ter um filme da Liga contra o Authority, que eu acho que é bem provável que isso aconteça. E não necessariamente esses personagens são vilões, né? O James Gunn fala que a engenheira não necessariamente ela é uma vilã. Ele diz que vilã é uma palavra muito forte para personagem. Então, pra quem conhece o Authority sabe que eles não são vilões. Agora, esse lance da nação fictícia, talvez tenha um conflito lá, tipo, que bateria mais ou menos com aqueles rumores do Oriente Médio, pode ser que ele tenha tirado essa ideia. E lá atrás ele desmentiu isso, só que isso não quer dizer que é verdade, não quer dizer que é mentira, que nem eu falei pra vocês. Se a parada tiver acontecido, ele não vai confirmar e falar, não, é verdade. O poder que ele tem como co-CEO do DC Studios, né, como um cara que tá ali pra ser o diretor ou roteirista, ele vai lá e desmente o rumor, todo mundo acredita no James Gunn, não na fonte que fez o rumor, certo? Então é bem provável. Não tô falando também que esse lance de conflito do Oriente Médio está confirmado no filme, muito pelo contrário, isso pode realmente não estar confirmado. Quando o James Gunn fala que cortou esse personagem, eu acredito que ele tá meio que, basicamente, como que eu posso dizer, tipo, a matéria fala que cortou, né? O James Gunn tá confirmando porque realmente deva ser isso. Mas vamos fazer um outro vídeo para discutir tudo que a gente sabe sobre esse filme e coisas que a gente pode teorizar aqui se o James Gunn mudou ou não, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.